tudo por Cristo, tudo lhe dedicar. Boa noite, meus queridos, amados irmãos, amigos, que nos dão a alegria da audiência ao nosso estudo bíblico de hoje. E hoje nós estaremos estudando mais um capítulo do segundo livro dos Reis, o capítulo de número 20. Esse capítulo fala da enfermidade de Ezequias, fala da embaixada do rei da Babilônia. Dois momentos que vão chamar a nossa atenção. E é muito bom estar com você estudando a palavra de Deus, falando dos tempos passados, dos reis. Para aqueles que estão acompanhando aí a novela Reis da Record, estamos chegando ao final da novela, né? E temos aprendido muitas coisas com o personagem Samuel, que nos fala dos propósitos de Deus para a nossa vida e de como nós devemos ser obedientes a Deus. Então é muito bom quando nós podemos ler a respeito dos personagens bíblicos que viveram no passado e que nos dão, assim, informações maravilhosas de como servir a Deus. Então vamos ver aqui, capítulo 20, diz assim: Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, sê servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído no meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo para Isaías: Volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos. E das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade. E ampararei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos. E a tomaram e puseram sobre as chagas, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: Qual é o sinal de que o Senhor me sarará? E de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: Isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: Adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás. Então disse Ezequias: É fácil que a sombra decline 10 graus, não, mas volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que já tinha declinado no relógio do sol de Acaz. Estou lendo aqui sobre esses 15 anos que Deus prometeu acrescentar a Ezequias. E me lembrava de que minha avó, eles tinham uma situação assim delicada financeiramente. E o meu tio, filho caçula dela, adoeceu, uma doença muito grave, doença para a morte. E eles tinham algumas dívidas pendentes.
E ela então orou ao Senhor e disse: Senhor, tem misericórdia da tua serva. Ela era uma serva dedicada ao Senhor. Dê ao meu filho alguns dias mais de vida para que possamos sanar as nossas dívidas e a tua serva não fique em dificuldade. E Deus sarou meu tio. Ele viveu mais 15 anos. Nesses 15 anos, ele comprou para ela uma casinha e quando ele morreu, ela tinha uma casinha dela. Estava com a vida financeira dela regular. Queridos, eu estou falando isso porque lendo sobre a oração de Ezequias, ele dizia: o Senhor sabe como o teu servo tem sido reto aos teus olhos, tem feito o que te agrada. O salmista diz: agrada-te do Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Nós precisamos aprender a agradar ao Senhor, a viver para o Senhor, a ser dependente do Senhor. Ezequias orou ao Senhor. Ezequias não mentiu para o Senhor, ele colocou para o Senhor uma vida reta. E Deus, então, diz ao profeta Isaías: volta e fala novamente a Ezequias. Diz para ele que eu vou lhe dar 15 anos e como deverá ser o procedimento dele. Quando nós buscamos a Deus, quando nós servimos a Deus com fidelidade, com dedicação, com amor, a palavra de Deus se cumpre em nossas vidas. Aqui nós vamos ver que, olha só, antes, na semana passada, quando lemos o capítulo 19, a partir do verso 20, diz lá que Isaías conforta a Ezequias. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu o ouvi. Então, Ezequias vivia já uma experiência com Deus. Ezequias já tinha uma vida diante de Deus e ele já havia feito pedidos a Deus e Deus prometera ajudar. E aqui nesse capítulo 19, a partir do verso 20 até o 34, nós vemos aqui Isaías, o profeta, confortando Ezequias com palavras que Deus mandava. Olha só o verso 27. Porém, o teu assentar e o seu sair e o teu entrar eu sei, e o teu furor contra mim também. Deus conhece a nossa vida. Deus sabe os nossos momentos de felicidade, Deus sabe os nossos momentos de tristeza, Deus sabe os nossos momentos de prontidão em servi-lo, como Deus também sabe os nossos momentos de amargura e esfriamento com Deus. Se você está vivendo uma vida de esfriamento com Deus, é hora de você se aquecer em Deus. Buscar Deus, buscar a casa de Deus e se colocar disponível para Deus. Você precisa disso. Você não pode ficar distante de Deus. Você que tem estado afastado, desanimado com as coisas de Deus, é hora de você se animar. É hora de você se levantar e, como filho pródigo, expressar: eu vou até a casa de meu pai e eu vou dizer para Deus: Senhor, eu tenho sido negligente contigo, Senhor. Eu tenho sido negligente com as tuas coisas, mas eu quero consertar a minha vida. Eu quero viver novamente uma vida de dedicação ao Senhor. Eu quero me posicionar, ó Deus, diante de Ti para fazer a Tua vontade. É hora de você fazer isso. É hora de você voltar para Deus. Volte para Deus enquanto há tempo. Volte para Deus enquanto o tempo lhe permite fazer isso. Enquanto você ainda tem forças para servir a Deus. Não espere cair num leito
de enfermidades para buscar voltar a Deus. Volte agora para Deus. E agora nós vemos quando Ezequias adoece. E diz a palavra de Deus, é uma doença de morte. Mas ele clamou ao Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. Não me leve agora, Senhor. Ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Quantas vezes nós precisamos clamar ao Senhor, Senhor, mantenha a nossa vida com saúde, Senhor. Dá-nos força e dá-nos ânimo para continuar fazendo a tua obra. Ó Deus, vem nos abençoar. E assim Ezequias fez. Isaías lhe traz uma palavra. Deus mandou te dizer que vai te dar mais 15 anos. Ponha em ordem a tua casa. Ponha em ordem a tua vida espiritual. Põe em ordem o seu viver de cada dia. Volte-se para Deus. Vejamos a continuação deste capítulo, verso 12 em diante. Fala da embaixada do rei da Babilônia. Naquele tempo, enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhes deu ouvido. Ele lhes mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata, o ouro e as especiarias, e os melhores ungüentos e a sua casa de armas, e tudo quanto se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que lhes não mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse, que disseram aqueles homens, e de onde vieram a ti? E disse Ezequias, de um país muito remoto vieram, da Babilônia. E disse ele, que viram em tua casa? E disse Ezequias, tudo quanto há em minha casa viram. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu lhes não mostrasse. Então Isaías falou a Ezequias, ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje será levado à Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda até os teus filhos que procederem de ti e que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no paço do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías, boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais, e não haverá, pois, em meus dias paz e verdade? Ora, o mais dos sucessos de Ezequias e todo o seu poder, e como fez a piscina, o aqueduto, e como fez vir a água à cidade, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E Ezequias dormiu com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Irmãos, a gente ouve dizer, que Deus deu a Ezequias 15 anos, e foram 15 anos de sofrimento, 15 anos de tribulação. Nós vimos que houveram coisas grandiosas feitas por Ezequias, mas também houve... Por quê? Vamos voltar um pouquinho a esse texto. Naquele tempo, enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhes deu ouvidos. Ele lhes mostrou toda a casa e seu tesouro, a prata e o ouro, e as especiarias e os melhores ungüentos e a sua casa de armas, e tudo quanto se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve
que lhes não mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Isaías abriu as portas por um simples presente que ele ganhara. Quantas vezes nós temos aberto a porta do nosso coração para coisas simples que nos são oferecidas? Esquecemos de Deus, passamos a servir ao diabo. Ah, mas eu sou crente, mas está servindo ao diabo. Ah, mas eu sou da igreja, mas está servindo ao diabo. Precisamos ter muito cuidado, irmãos, com aquilo que temos e para quem mostramos. A nossa vida espiritual deve ser vivida para Deus. Ezequias se deixou levar por uma graça feita pelo rei da Babilônia, um presente. E abre toda a sua casa, tudo que ele tem, deixa à vista. E olha só o recado que ele recebe após isso. Então, o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que disseram aqueles homens e de onde eles vieram? E Ezequias respondeu: de um país muito remoto vieram da Babilônia. E disse ele: que viram em tua casa? E respondeu Ezequias: tudo quanto há em minha casa viram, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não mostrasse. E olha a palavra de Isaías para Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor, e até os teus filhos que procederem de ti e que tu gerares tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Ah, quantas vezes nós estamos fraquejando, quantas vezes nós estamos nos deixando influenciar por coisas simples que o mundo nos oferece. Quantas vezes nós deixamos de servir a Deus para servir ao mundo em coisas simples que o mundo nos oferece. Nos agradamos de tantas coisas que tem no mundo e abrimos a nossa porta, abrimos a porta do nosso coração e deixamos que essas coisas ocupem o lugar de Deus por prazeres mundanos e pequenos. É preciso que nós tenhamos muito cuidado, muita certeza de andarmos na presença de Deus. Olha a palavra que eu disse para você no início. Você que está desanimado com Deus, você que está afastado de Deus, cuidado. O mundo coloca armadilhas, atrativos, e quando você menos espera, você está na dependência do mundo. Quando você menos espera, você está à mercê do mundo. E o mundo vai te tragando. Olha bem uma coisa que aconteceu lá no princípio. Satanás, num corpo de serpente, oferece a Eva uma fruta que Deus proibira Adão e Eva de comer. E diz para ela: se você comer essa fruta, você vai saber de tudo. Às vezes nós nos deixamos levar por coisas atrativas, saber de tudo. Quero conhecer o mundo. E vai conhecendo o mundo, mas não vê as armadilhas que o mundo tem. Pense, é hora de você voltar para Deus, para que você possa viver a vida que Deus tem reservado para você. É preciso você crer e observar os recados de Deus. É preciso você confiar em Jesus Cristo.
crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Obedeça à voz de Cristo, assim como Isaías falou para Ezequias. Não dê lugar ao diabo na sua vida. Seja firme e forte com Cristo. Vamos orar? Eu vou orar por você. Você que está afastado de Deus. Você que está distante do Senhor. Eu vou orar por você agora. Eterno Deus, nosso Pai. Ó Deus, Tu conheces aquelas pessoas que estão distantes de Ti, que estão afastados de Ti, ó Deus, que estão vivendo alegrias que o mundo oferece, prazeres que o mundo dá, e estão desanimados contigo, Deus. Tu conheces cada um desses, e é por eles que eu clamo ao Senhor nesta hora. Que o Senhor possa revigorá-los, fazer com que eles revejam sua vida diária e se voltem para Ti, Senhor. Não se deixem levar pelos enganos que o mundo oferece, pelas alegrias, pelos prazeres que o mundo dá, mas que possam entender que há uma esperança maior em Ti e em Ti podemos confiar, ó Deus. Abençoa, Senhor, os Teus filhos. Abençoa aqueles que estão firmes na Tua palavra, aqueles que estão seguindo fielmente os Teus propósitos, e tenha misericórdia daqueles que estão sendo levados pelos prazeres do mundo, ó Deus. Perdoa-lhes, ó Deus. Traga-os de volta para a casa do Senhor. Eu te peço, Deus, eu te agradeço. No nome de Jesus. Amém. E assim, queridos, nós estamos chegando ao final de mais um estudo da Palavra de Deus. Mais um estudo do livro dos Reis, o segundo livro, hoje o capítulo 20. Na próxima semana estaremos estudando o capítulo 21, aprendendo mais um pouco dos ensinamentos de Deus para a nossa vida. A todos nós desejamos uma noite de paz, de descanso, uma noite de alegria, uma noite de felicidade, e que você possa viver na presença e na paz do Senhor. Amém? Fica com Deus, meu querido, e lembre-se, volte-se para Deus e deixa Deus cuidar da sua vida. Amém?